meus irmãos e irmãs. Meus queridos irmãos e irmãs, em função do que o pastor Josué acabou de mencionar, nosso coração solidário à dor do nosso preciosíssimo presbítero Ivar, que nessa noite perdeu seu filho de maneira tão estúpida, tão violenta, aqui na nossa cidade, aqui no Ingá, vítima de um assalto, foi atingido fatalmente no peito de maneira estúpida, sem nenhuma explicação. O meu coração se sente com uma mistura de sentimentos a imaginar a dor do nosso irmão e amigo Ivar. O medo misturado com a perplexidade de quem não pode viver esperando coisas assim, as dúvidas e as incertezas que batem no coração, sobretudo dele e da família. E me lembrei aqui da oração do salmista no Salmo 56, entre outros tantos, orando nesses termos: no dia em que eu temer, hei de confiar em ti. No Deus cuja palavra eu louvo, neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Então, pensando assim, refletindo assim, eu quero sugerir a vocês, minha querida igreja, Betânia, a leitura de um texto distinto daquele que a gente vem tratando nesses domingos, mudando, por conta de tudo isso, o tema planejado para hoje, mas lendo aqui um texto que eu peço que o Espírito de Deus nos traga ao coração e ele represente para a minha vida, para a sua vida, para a nossa vida, a palavra de Deus para uma hora assim. É o texto do Evangelho de João, capítulo 11. João, capítulo 11, do verso 1 em diante. Se você puder, por gentileza, abrir o texto e ajudar alguém sem a Bíblia aí ao seu lado, nós vamos fazer a leitura de vários desses versos. É uma passagem muito conhecida e que trata de uma situação em que um amigo dos mais chegados de Jesus, a Jesus, havia morrido. Alguém a quem Jesus, de maneira muito especial, amava, segundo o relato do texto. E de uma família que amava muito especialmente a Jesus. João capítulo 11, a partir do verso 1. Você, por favor, ajude alguém ao seu lado. Se você tiver sem Bíblia, você pode se aproximar de alguém que tenha Bíblia, de modo que todo mundo consiga acompanhar esses versos. Vamos ler de pé, meus irmãos e irmãs, um minutinho de pé, por favor. O texto diz assim: estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de Marta e de sua irmã Maria, ou de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Respondeu Jesus:
não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia, e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: vamos também nós para morrermos com ele. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isso, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o Mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isso, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não havia entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: onde o sepultastes? Eles lhe responderam: Senhor, vem ver. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se credes, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus, que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Esta é a inspirada e infalível palavra do Senhor. Ó Deus, nós temos orado, colocado os nossos corações enfraquecidos diante de Ti, te rogando que o mistério da Tua graça, do Teu poder, da Tua presença, do consolo do Espírito Santo, aplique-se de maneira
inequívoca, agora mesmo, no coração do nosso tão precioso amigo Ivar. Que sobre ele e sua casa, querida, venha uma dose extraordinária, superabundante, do Espírito prometido. E que sobre nós, da mesma forma, o Senhor haja com grande intensidade e poder. Que tua bendita e inspirada palavra nos fale ao coração nessa noite, conforme as demandas, os pleitos, as dúvidas, as inquietações, a pressão do coração de cada um de nós, para que em todas as coisas o Mestre, o Deus Todo-Poderoso, o Jesus Salvador bendito, que tomou todas as nossas dores e as levou sobre si na cruz do Calvário, receba a glória, a honra e todo o louvor. Rogamos que nessa noite também o Senhor produza entre nós o sopro bendito da nova vida, da salvação, que promova o mais extraordinário dos milagres, a substituição da morte espiritual pela vida eterna. Que seja assim para a glória de Jesus. Amém. Vocês podem se assentar, meus queridos irmãos e irmãs. No começo dessa semana, todos vocês acompanharam mais uma tragédia que se passou bem distante de nós, numa cidade inglesa chamada Manchester. E o que aconteceu é que durante um show de uma cantora chamada Ariana Grande, a plateia recheada de crianças, de adolescentes, de pré-adolescentes, uma bomba explodiu, mais de uma, um homem-bomba, com 22 mortes no meio daquela meninada e 64 pessoas gravemente feridas. E a declaração daquela cantora foi o seguinte: devastada, do fundo do meu coração, eu sinto muito, não tenho palavras. Se dirigindo à sua nação, a primeira-ministra Theresa May, a propósito daquele episódio, disse o seguinte: experimentamos o pior da humanidade em Manchester. Isso se passou bem distante de nós. Nós lemos os jornais do dia, eu li, nos telejornais da mesma forma, não me podia nem de longe passar pelo coração que a tragédia da sombra da morte se abateria sobre as nossas vidas de modo tão pesado, sobretudo sobre a vida do nosso amigo e irmão presbítero Ivar. Dessa maneira tão bruta, tão inexplicável e, lamentavelmente, tão rotineira nesses últimos tempos. E, nesse sentido, eu quero aqui apenas enunciar para os meus irmãos e irmãs e convocá-los para mais um momento de oração algumas questões que saltam aos olhos do leitor da Escritura Sagrada num quadro assim, tal como esse que acabamos de ler, que envolvia a morte de alguém muito querido, que amava Jesus, e alguém, como disse antes, muito querido de Jesus. Como é que o Mestre tratou e administrou aquela situação, aquela questão? Não sem antes dizer para vocês aqui, com o meu coração muito aberto, vocês que são a minha igreja, do fato de que não há explicações satisfatórias para lances assim. Há dores na nossa vida, há
um tipo de calamidade que pode se abater sobre uns e outros, que não tem nenhum tipo de explicação razoável, satisfatória, racional. Por uma razão simples, entre tantas mais, é que não era para as coisas se darem dessa forma. Então, tudo que se poderia dizer da teologia, das Escrituras, da inspirada e tão completa e infalível palavra do Senhor, não é explicação satisfatória, porque nós enxergamos como que por espelho. Enxergamos de modo muito turvo as coisas, os fatos da vida e da morte. Preciso dizer para vocês que nessas horas em que o sofrimento bate de maneira tão intensa a porta do nosso coração, da nossa vida, da nossa comunidade, de alguém chegado a nós, da sua vida, da minha vida, das nossas vidas, é preciso evitar explicações que tangenciem a insensibilidade ou talvez o cinismo. E disso peço que Deus me livre. Aquela argumentação tola, insensível, nada razoável dos amigos de Jó, que estiveram com ele ali no seu agudíssimo sofrimento, tentando explicar o que não tinha boas explicações, o que cabia a Deus explicar. E é então com meu coração assim, com essa dor que eu gostaria de não vazar dessa forma nessa noite, mas com todo o temor de Deus, pedir que o Espírito Santo nos ajude a compreendermos o que a sua palavra nos traz em horas assim, porque me arrisco a dizer, como daqui a gente já tem dito algumas vezes, fato de que a chuva, os ventos fortes, a tormenta de grandes ondas, batem mais dia menos dia, numa casa e noutra casa, tal como Jesus descreveu no encerramento do Sermão do Monte, texto que vimos outro dia, aqui mesmo, desse púlpito. A questão é, portanto, sobre que fundamentos as nossas casas estarão sendo construídas, dado que a borrasca e a calamidade pode bater numa e noutra casa. O que haverá de fazer diferença é o fundamento sobre a qual nossa casa estiver sendo construída. Esse texto me ensina, em primeiro lugar, o óbvio, mas que surpreende, assusta e amedronta o nosso coração, mas é óbvio da palavra de Deus. Fato de que, em momentos assim, de pressão e de calamidade, são perpetrados contra a nossa fé, talvez os mais duros e infernais ataques. Porque é nessas horas que acorrem ao coração aflito, tal como no coração de Marta e Maria, dúvidas do tipo seguinte: o Senhor não estava comigo na hora em que mais dele eu precisei. Não foi essa a indagação de Marta, repetida por Maria? Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. O que, em outras palavras, Marta, endossada minutos depois por Maria, estava dizendo a Jesus, era o seguinte: Senhor, tu não vieste nos acudir na hora em que de ti mais precisamos. Duríssimo ataque à fé. A sensação que pode envolver um coração e outro, nos tempos de dor, de dificuldade, de calamidade, de coisas inexplicáveis assim, a de que o Senhor me deixou à mercê da minha própria vida, das circunstâncias à minha volta, e quem sabe à mercê da pressão do inferno. Duro ataque à fé, quando
Lá no verso 37, alguns, percebendo a dor no próprio coração de Jesus, objetaram de si para si mesmos: não poderia Jesus, que em outra circunstância manifestou seu poder curando um cego, não deixar que esse morresse? O ataque à fé vem na forma de uma dúvida plantada por minha própria fraqueza, minha dor, e pelo diabo, e pelo inferno no nosso coração em horas assim. Onde está o poder de Deus? O que foi feito do poder de Deus que não me poupou dessa calamidade, dessa dor? Verso 39, verso 40 desse texto, Jesus dá uma estranha ordem àqueles circunstantes, e Marta objeta da seguinte maneira: Senhor, não é para tirarmos a pedra, porque já é morto de 4 dias e já cheira mal. A objeção, a dúvida, o ataque à fé tem a ver com a sensação de desesperança. Nem a sensação, melhor dizendo, a desesperança em si. Quando a calamidade bate muito forte à nossa porta, a ideia forte, devastadora, de que nada mais há por fazer. Esgotaram-se as esperanças daqui por diante. Nosso querido Ivar postou no Facebook aquilo a que Josué fez referência no começo desse culto. E agora, Senhor, como é que eu vou viver daqui por diante? Será que existe algum veio de esperança? Esse texto me ensina muitos versos aqui, você leu comigo, verso 2, verso 3, verso 5, verso 11, que mesmo os mais amados do Senhor, muito amados do Senhor, adoecem, morrem, sofrem as calamidades. E nesses últimos dias, nós temos aqui nos colocado a favor, diante de Deus, a favor de muita gente que tem passado aperto sério e grave. Culminando com essa tragédia de hoje. Mesmo os mais amados do Senhor passam por momentos assim. Mesmo os que amam o Senhor, tal como aquela família preciosíssima de Betânia, Marta, Maria e Lázaro, amando a Jesus, podem se ver expostos a calamidades de grande monta tal como essa. Não era indicativo de que não amavam a Jesus. Leia todo o texto. A morte de Lázaro, o drama, a dor, a perda irreparável na visão daquelas suas irmãs, nada tinha a ver com baixa na experiência devocional de Marta e Maria, de jeito nenhum. Esse texto também me ensina o que me é muito difícil entender em momentos assim. Imagino quanto seja difícil para Ivar entender, mas é a afirmação da infalível palavra de Deus, o fato de que a nossa vida, posta diante de Deus, nas mãos do Senhor, não se esgota na calamidade, na dor, na enfermidade, na tragédia. Não há sentido para estas perdas vistas em si. Verso 4, disse Jesus: essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus. E um pouco mais adiante, Jesus argumentou do modo como só Ele pode argumentar numa hora dessas. Eu não posso, mas Jesus pode. Deus, o Todo-Poderoso, conhecedor de todos os mistérios da vida, pode consolar o coração
definindo e determinando de conformidade com a sua infalível palavra, o fato de que nossa vida não se encerra na tragédia, na calamidade, da perda irreparável e da própria morte. Disse Jesus, essa enfermidade não é para a morte, mas para que se manifeste na sua vida a minha glória, para que haja fé, para que creiam. E a nossa expectativa muito firme, mais que expectativa, a nossa certeza, é de que o Consolador amado, precioso Senhor, cuida, haverá de cuidar, para que a vida dessa preciosíssima família não seja interrompida por esse drama, dessa perda tão desastrosa, tão trágica assim. Verso 11, verso 15, verso 33, verso 35, verso 38, que nós lemos aqui. Esse texto me indica o que me surpreende cada vez em que leio esse quadro de Jesus com Lázaro. Muitas vezes, Jesus vai chegar atrasado diante do meu clamor. Muitas vezes. Claro que eu coloco grandes e grossas aspas neste chegar atrasado, mas muitas vezes Jesus vai se demorar. Muitas vezes o mestre vai se atrasar segundo a minha limitada perspectiva e ótica. O Senhor se demorou. Verso 4, recebeu a notícia, acolheu o clamor, passou a tratar do pedido, mas demorou-se. E chegou 4 dias depois da morte, do sepultamento do seu amigo amado. Esse texto me ensina também que, ainda que pareça muitas vezes demorado, eu sei que alguns aqui entre nós têm sofrido algumas agonias, dores, dificuldades crônicas, já não são mais crises agudas, instaladas subitamente na sua vida, mas são situações crônicas, cristalizadas, calcificadas, e diante do seu clamor, da sua oração, do meu, do nosso, da igreja, parece que Deus tem se demorado demais, exageradamente. Um cronograma fora de sintonia com a pressão sobre a minha vida, sobre a sua, quem sabe. Jesus chegando atrasado. Mas ainda que pareça se retardar, esse texto é profundamente consolador, ao se encerrar a narrativa toda de um quadro sombrio, de vale de sombra da morte, mas ao se encerrar com o cuidado pessoalíssimo de Jesus na direção daquela vida, daquelas vidas. Jesus se solidarizou na dor. Antes de desafiar a fé, o Senhor lá estava, tratando desde o começo, desde o relato inicial desse texto, cuidando, trocando de agenda, inserindo como ponto principal do seu caminho e das suas preocupações o quadro que se passava distante daquele momento dele com os seus discípulos. Jesus tratando, ainda que para Marta e Maria lhe parecessem tempos completamente desalinhados. Jesus cuidou. O Senhor, pelo seu Espírito Santo, haverá de consolar, fazer o que já repetido aqui algumas vezes. Horas de análise não poderiam fazer no coração humano. Medicamentos, por melhores que possam ser, e ter seu lugar na vida de alguns e outros. Mas o Espírito de Deus, como fez naquele dia, por meio da presença doce, suave, companheira, amiga de Jesus, haverá de tratar dessa chaga e dessa dor produzida pelas tragédias que nos acometem aqui e acolá. O Senhor lá estava, o Senhor socorreu, o Senhor promoveu uma saída inusitada, o Senhor restabeleceu a graça, a bênção e a vida, o Senhor operou
o milagre necessário naquele momento. Não sei como Deus vai fazer daqui por diante na vida do nosso querido irmão. O que sei é que as nossas orações os haverão de acompanhar, aivar a sua preciosa família. Nosso coração pretende estar muito perto deles, pedindo que o Espírito do Senhor, o Deus bendito, o eterno Consolador, o Paráclitos, o que se coloca ao lado para carregar conosco o fardo das nossas dores, haverá de produzir, ainda que nos parecendo atrasado demais, graça, bênção, socorro, vitória e vida. Agora me permitam dizer, antes da gente orar um pouco, me cabe alguma coisa diante dessas pressões a que eu assisto, não querendo assisti-las à distância, mais perto, e o que acomete, quem sabe, a sua vida e o seu coração, perdas, dores, situações inexplicáveis, difíceis, dramáticas. Cabe alguma coisa a fazer? Esse texto me indica que há algumas posições que o Senhor Jesus, no drama daquela hora, estimulou no coração de Marta e de Maria. Primeira coisa que já fizemos no início desse culto e vamos tornar a fazer, eu quero, mais do que nunca, chamar Jesus para mais perto de nós. No dia em que eu temer, diz o salmista no Salmo 56, hei de confiar em ti. No Deus cuja palavra eu louvo, neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Marta e Maria mandaram um recado a Jesus, que nós estamos mandando insistentemente nesses dias. Socorre-nos, Senhor. Socorre estas vidas, socorre essa terra, socorre essa nação marcada pela violência descontrolada desses tempos, desses dias. Socorre-nos, socorre a nossa frágil comunidade, a nossa vida fraca. Socorre-nos, Senhor. Me cabe sim orar mais do que nunca e pedir que o Mestre se chegue mais. Quero me achegar mais para perto de Jesus. O texto diz que Jesus entrevistou-se com Marta e mandou um recado para Maria, que permanecia ainda distante. Verso 29. Maria, ouvindo que o mestre a chamara, levantou-se depressa e foi ter com ele. Quero estar, mais do que nunca, aos pés de Jesus, com vocês, que são a minha igreja, a igreja dessa família tão preciosa e querida, de tantas outras famílias que têm passado aperto, sufoco, drama, luta e dor. Estarmos mais perto de Jesus, afirmando a nossa fé, tal como Marta foi capaz de fazer. Jesus nem cobrara de Marta nada disso, mas ela afirmou, verso 22, mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Sem compreender exatamente o que se passava, o que haveria de acontecer, Marta foi capaz de afirmar a sua fé no Mestre, naquela hora de dor tão aguda, de uma perda tão dramática para o seu coração e para a sua vida. Abacuque, oração de um homem machucado, sofrido, observando à sua volta a violências campeando-se na sua cidade querida, Jerusalém, no meio do seu povo, se colocou na torre de vigia para aguardar o que Deus lhe haveria de dizer. E no mesmo quadro, no mesmo cenário, Jeremias, texto de Lamentações, capítulo 3, trouxe ao seu coração aquilo que nos cabe recordar nessa hora. Quero trazer à memória o que me pode trazer esperança. E Abacuque recebeu do Espírito de Deus a palavra, mas o justo viverá pela sua
fé. Essa é a hora de afirmarmos na nossa perplexidade e dor a nossa confiança completa no Deus que não falha, no Deus que socorre a vida, no Deus em cujas mãos nossa vida está posta e bem guardada e bem segura. Temos absoluta certeza, segurança total, no fato de que Rafael agora está vivo, absolutamente vivo, celebrando as grandezas do Deus a quem ele agora vê face a face. Essa gloriosa esperança é a esperança que enche a nossa vida e enche o nosso coração em momentos assim. Hora de afirmarmos nossa fé no impossível, no que Deus pode fazer. Marta disse para o Senhor: agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. O consolo, a graça impossível, a saída, a paz que escapa numa hora assim. Agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. No início dessa semana, eu li um artigo escrito por um escritor muito conhecido, ateu, confesso, e ele escreveu na sua coluna no Jornal do Dia um texto, um artigo, cujo título é Meu Deus, com alguma ironia, mas com doses evidentes da inquietação espiritual do seu próprio coração, disse ele, entre outras coisas. Foi o Veríssimo, Luiz Fernando Veríssimo, no Globo do dia 7 de maio, algumas semanas atrás. Disse ele assim: ser um cético na vida significa renunciar a tudo que maravilha e consola os que acreditam. Minha reação ao que as pessoas estão dispostas a crer para que a vida e a morte tenham sentido, por mais irracional que seja, não é de superioridade intelectual, é da mais baixa inveja. Ser cético, disse ele, significa renunciar a tudo que maravilha e consola os que acreditam. Nós cremos no Deus Todo-Poderoso em sua santa e infalível palavra. Por isso, o nosso coração encontra em Deus e na sua palavra o consolo necessário para uma hora assim. Me permitam finalizar esse comentário, em que abro meu coração aqui para deixar vazar um pouco dos sentimentos de uma hora assim, para orarmos em seguida. Dizer para vocês que quando uma situação dessas chega tão dentro da nossa casa, eu não consigo deixar de pensar na minha vida de cristão, de pastor, e na vida da minha querida Betânia. Nos últimos tempos, nós temos nos colocado aqui diante de Deus, pedindo: Senhor, aviva o nosso coração, a nossa vida, para que a gente avance para um tempo diferente. O que temos recebido tem sido tão bom, tantos frutos recolhidos, disso já falamos aqui, mas quando a gente olha esse quadro, esse estado de coisas, o que é a óbvia conclusão é de que alguma coisa muito superior precisa já acontecer. Nesse quadro, vocês, lendo comigo, devem ter percebido que os discípulos de Jesus inicialmente dissuadiram o mestre de voltar para um lugar que lhes parecia perigoso. Eles disseram: Jesus, tu vais voltar para aquele lugar de onde vêm ameaças contra a tua própria vida, risco de morte. Aquele é o lugar da violência, da sombra e da morte.
Mas Jesus disse: é para lá que eu devo ir, caminhando na luz, carregando a luz, para esse lugar sombrio. Hoje, pensando nesse quadro, e na nossa vida e na nossa igreja, não consegui deixar de orar algumas vezes, entendendo que ou Deus, por sua graça, nos projeta segundo o que Tomé, tão inseguro, revelou-se inseguro tempos depois, propôs para os seus condiscípulos: vamos também nós com Jesus para morrermos com ele, se necessário for. Ou um quadro desses, tão chocante, tão doloroso, nos faz avançarmos com Jesus para o lugar onde a sombra da morte, me refiro à seara colocada diante de nós, de mim e de vocês, ou definitivamente não terá valido a pena viver. As nossas armas são espirituais, chamados nós a uma milícia distinta, diferente. Essas armas precisam valer numa hora tão dramática da nossa nação como essa, em que as coisas parecem completamente fora de controle. Ou se alguém as estiver controlando, o que nos parece é que é o inferno. A palavra de Deus afirma que o evangelho que pregamos, que transformou a minha vida e a sua, é poder de Deus para a salvação do que crê. A carta aos Efésios se encerra com a descrição de um armamento absolutamente milagroso e sobrenatural, a meu dispor e a seu dispor. E então, me deixem repetir aqui. As frases que orei hoje mesmo, dizendo: Senhor, minha vida e a vida da minha querida Betânia não pode ser a mesma a partir dessa dor, dessa tragédia. Eu não quero ser o pastor de uma igreja cujos membros, a começar por mim, tratem mais dos seus negócios pessoais do que do reino de Deus e da nossa chamada missionária comum. Eu disse ao meu Deus hoje: não quero me consumir como pastor de uma igreja cuja visão seja de um evangelho consumista e que seja uma igreja irrelevante na sombra da morte dessa cidade. Orei e disse ao meu Deus: eu não quero ser pastor de uma igreja que não prevaleça contra o inferno. Orei ao Senhor dizendo: não quero ser pastor de uma igreja que não faça da evangelização ousada e do evangelho a sua grande bandeira e mensagem. Eu não quero ser pastor de uma igreja que se empenhe mais em algum tipo de política partidária do que na luta pelo evangelho de Jesus. Eu disse ao meu Deus, como estou dizendo a vocês aqui, eu não quero ser pastor de uma igreja apática, não que nossa igreja o seja, mas não quero ser pastor de uma igreja em si mesmada, que lute o tempo todo com as suas questões pequenas, menores, batendo cabeça uns com os outros, morna, acuada diante da violência do lado de fora, da pressão das trevas, medrosa, sem paixão
pelos milhares que estão perdidos do lado de fora, aqui mesmo nessa cidade. Porque o que aconteceu é reflexo da falta da reconciliação do homem com Deus por meio do sacrifício de Jesus. E não vai haver paz nessa cidade, nesse lugar, nesse país, a menos que homens e mulheres reconciliem-se com Deus por meio de Cristo. Não vai haver paz. E eu fui chamado a ser embaixador desse ministério da reconciliação. Você também foi chamado. Nós temos orado aqui durante 51 dias, um grupo se colocou diante de Deus, representando a nossa igreja, todos os dias, orando, e eu disse ao Senhor, outra vez, eu não quero ser pastor de uma igreja sem crianças, sem adolescentes, sem jovens, cheios de amor a Jesus. Também não desejo ser pastor de uma igreja que tenha muitos jovens, muitas crianças, muitos adolescentes, que tratem da igreja como um centro de entretenimento e não como um centro de treinamento missionário. Orei ao Senhor, pedindo perdão a Ele, dizendo, Senhor, não quero ser uma igreja, nem quero ser pastor de uma assim, cujos membros maduros não inspirem as jovens gerações, de modo que, por falta de inspiração e de beleza, que não observem na vida dos mais maduros, mais adiante, estas novas gerações abandonem o Evangelho e a própria igreja. Orei ao Senhor dizendo, Senhor, eu quero ser pastor com a minha querida, preciosa Betânia, para que haja nessa cidade, nesse bairro, onde essa tragédia aconteceu, aqui à nossa volta, na violência, no meio da classe média, que consome drogas, e no meio dos que a comercializam. Uma igreja que transtorne santamente esse lugar e essa cidade. O que temos orado aqui é que, segundo os termos da profecia de Isaías, as armas sejam trocadas pela palavra de Deus. Quero com vocês pedir que o Espírito Santo nos ajude a sermos uma igreja, individualmente, cristãos, cristãs, que asfixiem o diabo e os demônios pelo poder do Espírito Santo. Façam as trevas recuarem, não o contrário, nós recuarmos diante das trevas. Quero pedir a Jesus que, pelo poder do Espírito do Senhor, a nossa vida seja consumida no trabalho de despovoarmos o inferno, nesse lugar onde Deus nos tem colocado. Vamos orar, meus queridos irmãos e irmãs. Eu queria muito contar com a presença de vocês aqui mais perto, para nós orarmos pela família desses amigos queridos. Obrigado, minha querida. E de modo particular, orar por eles. Eu sei que há muitas outras causas, muita dor. Ellen, nossa querida, foi operada, se recuperando. Temos orado aqui pela Emília, pela Betinha, por outras pessoas mais, pelo Brizola, internado, pelo Túlio, que foi operado ontem. Nós vamos orar por todos eles, mas de maneira muito particular. Desejo muito orar com vocês, no sentido de que, de fato, essa perda cá nesses sítios. Ganho para o céu, porque Rafael está nos céus, nos braços de Deus, absolutamente vivo. Mas que essa baixa nesse exército colocado aqui, da igreja militante, tenha sido a centelha que dispare um fogo pelo qual temos orado dia e noite nesses últimos tempos.
de modo que você seja a resposta ao nosso próprio clamor. Eu seja, você, cada um de nós. Para que essa terra se torne habitável. Na minha geração ainda, na sua geração. Pastor José Dilson, por favor, ore por nós. Até quando, Senhor? Até quando, meu Deus? Até quando, Pai? Como igreja, vamos ter que lidar com situações como essas. Eu peço a cada um dos irmãos e das irmãs que aqui estão, levantemos um clamor a Deus, todos juntos. Ó Deus, atende-nos do alto céus e faz as trevas, faz os demônios recuarem na nossa cidade. Meu Deus. Nós não aceitamos. Fende os céus. Não aceitamos que as trevas, Deus, continuem imperando nas ruas da nossa cidade. Tu és Deus, o Deus que nos criou. Deus, então venha, desça, Deus, e venha ao encontro do teu povo tão sofrido pela violência. Traz uma solução, Pai. Traz uma solução. Como o pastor falou, não queremos continuar vivendo debaixo, Deus amado, de tanta criminalidade e de tanta violência clamando em todas as esquinas das ruas. Ó Deus, precisamos da tua intervenção, precisamos que o Senhor venha e nos socorra, ó Pai. Socorra a tua igreja, socorra o teu povo, socorra Niterói, socorra o bairro de São Francisco e todos os bairros onde os teus servos estão. Ó Deus, faça recuar as trevas no poder do nome de Jesus. Nós te manietamos, Satanás, em nome de Jesus e te lançamos por terra, cativo em nome de Jesus. Todos os demônios de violência nós lançamos por terra em nome de Jesus, amarrados, manietados na autoridade e no poder do nome de Jesus. Toda obra das trevas nesta cidade nós desfazemos no poder do nome de Jesus. Esta luz há de brilhar em cada lugar onde existe uma treva, em nome de Jesus. Como filhos teus, ó Deus, nos revista de autoridade, de intrepidez, de ousadia e nos ajude a sermos luz nesta cidade. Não nos deixe acovardar, não nos deixe recuar, mas nos impulsiona para lutarmos contra as trevas, Senhor. Em nome de Jesus, se temos falhado até aqui, pedimos perdão ao teu trono de graça. Perdoa a tua igreja e enche a tua igreja do poder do teu Espírito Santo e nos faça sair da nossa zona de conforto, da nossa mesmice, dos nossos hábitos. Deus, não nos deixe acostumar com o pecado, não nos deixe acostumar com a violência, com as armas, com os bandidos, com o tráfico. Não nos deixe acostumar com isso, mas nos levante na autoridade do nome de Jesus. Em nome de Jesus, nos levante como igreja, Senhor. Em nome de Jesus, elevamos a Ti o nosso clamor, porque precisamos da Tua ação em nosso favor. Leva a Tua igreja para casa, Deus amado, protegida e cheia de um novo desafio, de um novo fogo ardendo no coração. Em nome de Jesus nós te suplicamos a Ti por esses pedidos que pessoas colocaram aqui dentro.
Ó Deus, protege cada lar, cada casa, cada pessoa que está aqui nesta noite. Aqueles que ficaram em casa com medo, proteja-os. Põe os teus anjos em volta dos teus servos e das tuas servas. E responde, ó Deus, cada pedido aqui nesta noite. Cure aquele que está enfermo. Une aquele que está se separando. Traz, Deus amado, renovo nos casamentos, restaurações, humildade. Aquele que está colocando o pé no pecado, Deus dê força e tire-os do pecado. Tire-as do pecado. Ajuda-nos a fazer compromissos de vida, de andar diário em santificação e no temor do Senhor. Seja com esta tua igreja e derrama o fogo do teu Espírito Santo, trazendo uma nova unção. Batiza-nos, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Obra santa do Espírito, esta causa é do Senhor. Como um fogo impetuoso, como um fogo abrasador, ninguém detém. É obra santa. Nem Satã ou o mundo inteiro pode apagar esse ardor. Ninguém detém. Obra santa do Espírito. Obra santa do Espírito, esta causa é do Senhor. Como um vento impetuoso, como um fogo abrasador. Esta causa é decisiva, vigilância e destemor, ninguém detém. É obra santa, ninguém detém. É obra santa, nem Satã, o mundo inteiro pode apagar esse ardor. Ninguém detém. É obra santa, esta causa é do Senhor. Em meu peito renovado, arde amor do Senhor. É a bênção do Espírito nos enchendo de fervor. Que Jesus está salvando, apagando toda a dor, batizando, pois da vida Ele é o Senhor. Ninguém detém. É obra santa, ninguém detém. É obra santa, nem Satã, o mundo inteiro pode apagar esse ardor. Ninguém detém. É obra santa, esta causa é do Senhor. Vem chegando, exalando suave odor, já senti o da unção do Salvador. E a noiva ataviada de pureza e esplendor, aguardando entrar nas bodas pra reinar com meu Senhor. Ninguém detém. É obra santa, ninguém detém. É obra santa, nem Satã, o mundo inteiro pode apagar esse ardor. Ninguém detém. É obra santa,
pertence.